A memória, ela é fundamental para a construção de identidade. E aí a identidade é um elemento de poder. Sendo um elemento de poder, está sempre, junto com a verdade, aí no caso, em disputas políticas. Então, essas disputas políticas, elas acabam afetando a construção da história. A subjetividade aí acaba afetando também a construção da história, as ideologias, né? E nessa construção da história, os grupos, né, que estão em disputa escolhem o que deve ser lembrado, editam o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E aí, se a gente quer falar da história do negro de Itabuna, a gente já pensa no mito de fundação da cidade, né, 1908. A fundação, o processo de fundação dessa cidade, a construção de Marimbeta, Tabocas, para depois vir a se tornar Itabuna. A construção desse mito de fundação, o marco zero, vamos dizer assim, da cidade, ela exclui propositalmente elementos étnico-raciais. O elemento étnico-racial indígena e o elemento negro são excluídos, esses dois, nesse mito fundador da cidade. Então, falar da história do negro, a gente já precisa discutir isso aí, a história da fundação da cidade. Então, nesse momento de construção do mito fundador da cidade, né, dessa identidade cheia de símbolos, desse corpo de símbolos, que permite um sentimento de pertencimento, de coesão social, para entender essa forja, nós temos aí, eu posso indicar dois trabalhos que são interessantíssimos, que é o de Marilyn Marrone e o trabalho também de Ayala Oliveira, que vão ajudar a gente a compreender como é que esses novos ricos, eles, nesse processo de disputa por um espaço social, por um espaço político, né, eles que estão enfrentando ali uma elite aristocrática, ilhéense, e um poder político também de Salvador, eles, para se distinguir, para conquistar o espaço, eles estão ressentidos, né, que estão da forma como são tratados dentro da sociedade, da forma como são também explorados. Eles vão construir aí uma ideia de que eles são imigrantes que vêm de uma maneira humilde, são pessoas pobres e que através do seu esforço constroem uma riqueza num trabalho pioneiro na região. E esse trabalho, essa construção pioneira dessas pessoas pobres, ela é um contraponto a uma elite, no caso ilhéense, que é herdeira da escravidão, que tem sua herança, né, herda sua riqueza de um passado escravocrata. Então, eles se colocam, esses novos ricos, como moralmente superiores, vamos dizer assim, né? Porque a gente está num momento aí, é o começo aí, Itabuna é fundado em 1908. Eles vêm aí no final do século XIX, já se sabia que ia fundar Itabuna. Então, são dois grupos que estão disputando ali politicamente e eles vinham ali nesse momento, no momento em que, se a gente observar o cenário nacional, é um momento de abolição do sistema escravocrata no Brasil, né? Pelo menos legalmente, oficialmente. Então, moralmente, para eles estão num patamar, vamos dizer assim, superior. E aí, o que é que acontece? Esses grupos entram em conflito, né, aqui nesse momento de fundação da cidade, para definir quem é que vai administrar, quem é que vai estar à frente do poder político na cidade. Está em disputa aí, os principais representantes aí são Henrique Alves e Firmino Alves, dois coronéis do Cacau. Depois, um pouquinho à frente, década de 20, já, esses grupos eles vão deixar a rixa de lado, porque a gente sabe que é uma região agroexportadora, né, exporta o cacau, só que o cacau vai estar em baixa, porque é uma crise global, né? Vamos lembrar aí de 1929, o crack da Bolsa de Nova York, só para a gente ter uma ideia. Então, o norte era o principal consumidor, o norte que eu digo assim, a Europa, né? Europa e Estados Unidos, eram os principais consumidores do cacau daqui da região. Deixando esse consumo, reduzindo esse consumo a uma crise na lavoura.
E há uma necessidade desses cacauicultores de procurar recursos no governo. E procurar recursos, além de procurar o recurso, tem uma outra questão aí que é a classe trabalhadora das lavouras, os trabalhadores das lavouras, eles sentem o impacto da crise global, porque nas suas condições de vida, então estão vendo suas condições de vida serem depreciadas e entram num processo de disputa com essas elites, essa elite do cacau, no caso os novos ricos. Nesse processo de luta, já no campo de organização de um grupo de classe trabalhadora e tudo mais, a gente vê um reflexo disso muito forte, por exemplo, na literatura de Jorge Amado, os primeiros livros de Jorge Amado, né? Quando ele tem uma posição assim, que é um comunista, né? E coloca como um proletário, né? O proletário do trabalho rural. E aí, esse grupo de trabalhadores que está se organizando, esse grupo ele é combatido por essa elite, também ideologicamente. Por quê? Porque aí essa elite vai fortalecer, eles se unem, no caso, né, o grupo de Henrique Alves e o grupo de Firmino Alves, se unem para dizer o seguinte: olha, eles relaboram, continuam esse processo de elaboração dessa ideia de pessoas humildes que vieram e construíram sua riqueza a partir do trabalho, que se eles construíram, então esses trabalhadores eles podem construir, sabe? Então, ao mesmo tempo em que eles se colocam para um governo como importantes na economia, porque vamos lembrar que houve um determinado momento, inclusive, não é exatamente esse, mas que a economia cacaueira foi responsável por 60% do PIB baiano. Então, eles colocam a importância da lavoura, eles colocam essa história, eles revolvem, né, vamos dizer assim, essa ideologia que está sendo gestada ali desde antes do momento da construção da cidade, levam para esse outro momento, esse momento de crise, e revigoram isso também no processo de luta com os trabalhadores, luta de classe mesmo dentro do campo. E aí a gente vai ver, logo depois, né, porque aí vem a Primeira e a Segunda Guerra, a gente vai ver depois também, na década de 60, essa ideia do imigrante sergipano humilde sendo reforçada já em um outro plano. Agora, antes um pouquinho de falar desse outro plano, olha só que coisa interessante. Se a gente observa os aspectos fenotípicos, né, pele, nariz, né, cabelo, dessas pessoas, por exemplo, do Coronel Henrique Alves e do Firmino Alves, a gente vê, nítido, o quanto que eles são marcados geneticamente por uma ancestralidade africana. A gente percebe, apesar de serem negros mestiços, né? E isso inclusive na biografia deles, é nítido isso, assim, né? São descendentes de indígenas, de negros, de negras que foram escravizadas, de mães negras escravizadas, no caso, que foram escravizadas. Então, eles têm a marca da negritude em sua genética, mas isso em momento algum é colocado em primeiro plano. Isso em momento algum é lembrado nesses momentos de construção da história da identidade da região, né? Por quê? Aí a gente precisa pensar também na questão étnica, não só física, né? A questão ideológica, as questões ideológicas. Por quê? São pessoas que vão participar, e isso vai ser fortalecido mais à frente, como eu ia falando na década de 60, por uma questão de discurso do progresso, da civilização. Então, os negros que são, ou os trabalhadores rurais ali, ou aqueles que estão vinculados a outras tradições, que não as urbanísticas, né, marcadamente ocidentais, né? A gente está falando de um lugar de colonização também, e de pessoas que são afetadas por essas ideias de civilidade colonialista e tudo mais, né? Então, tanto o indígena, né? O indígena também ele vai representar o selvagem, que deve ser superado pelo civilizado e tudo mais. Esse outro negro também, que é no caso o negro quilombola, eu estou falando do quilombola porque a gente sabe hoje
que é a comunidade de Itamaracá, por exemplo, próxima a Ferradas, ela é remanescente de quilombo, né? A gente fala isso em pesquisa de geógrafo, observando aspectos étnicos, né, como falas, pessoas mais velhas que contam de cantos de suas mães, de seus pais, que cantavam em músicas em língua de matriz banto, de raiz banto. Então a gente está falando dessas pessoas que não estão associadas a um ideal de civilização que esses outros, no caso, estou falando aqui principalmente, né, colocando as figuras de Henrique Alves, o Firmino Alves, estavam, né? A fundação da cidade, o progresso, a conexão com as elites políticas, econômicas, né? Então isso afeta também no aspecto cultural. A gente não observa aí a relevância desses aspectos étnicos, raciais, né? Eles não vêm à tona nesses momentos. Então olha aí, a gente tem antes da construção da cidade, antes da fundação da cidade, a gente tem negros aquilombados em Itamaracá, a gente tem negros e negras trabalhando, e alguns de forma escravizados, trabalhando aqui nas lavouras, apesar daquela memória que a gente falou, tentar esconder esse trabalho escravo. A gente vai ter negros e indígenas também trabalhando na construção da estrada, né, que conecta Ilhéus à Vitória da Conquista, porque aqui era Ilhéus. Isso antes da fundação da cidade. Então, olha quanto da população negra aí já compondo a história desse lugar. Os próprios fundadores, né, que apesar de no discurso não representarem essa presença do negro e da negra na construção da cidade, mas eles estavam ali presentes, né? Então a gente está falando desse primeiro momento. E aí quando a gente pega e vai olhar a história da cidade, a gente pega uma banda que teve, falando de música, né? Que teve visibilidade nacional, por exemplo, o Lordão, uma banda de baile. Você pega a capa do Lordão da década de 60, década de 70, na verdade, a capa do álbum do Lordão, você vai ver lá vários Black Powers, né? Então, Black Power também já faz a gente lembrar de uma outra coisa, que outros discursos, outras memórias que não é só oficial, estão presentes também na construção da cidade. Existem outras memórias que não somente essa mais forte, né, que vão para dentro das escolas, que vão para os jornais, que vão para as televisões. Fora essa história oficial, né, do sergipano fundador, existem outras histórias, outras memórias circulando dentro da cidade, desse espaço da cidade, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. E aí a gente pode ver, por exemplo, a história das comunidades religiosas, né, de matriz afro. A gente tem um terreiro, por exemplo, o terreiro de Santa Bárbara, se eu não me engano, é de matriz nagô, que ele remete ao início da cidade. Hoje era em zona rural, né, mas hoje está no espaço urbano, ali perto do final de linha de São Caetano. A gente lembra também aí os terreiros de matriz banto, para a gente falar da língua, né, já que a gente falou também lá de Itamaracá. Os terreiros de matriz banto, antigos também na cidade. O próprio Ilê-Axé Ijexá, Orixá Olofon, também. E aí a gente já tem um acadêmico, que no caso é Rui Povas, né, escrevendo sobre a história que ele conta, a história de Mexigã, e que é a história também da negritude aqui na região, de uma negritude que compõe também esse povo dessa cidade. A gente vai para um outro lugar, que é o lugar da música, por exemplo, e a gente vai ver a história na década de 70, na década de 80, de blocos afro na Mangabinha. A gente vai ver a história dos grupos musicais. A gente tem um griot, vamos dizer assim, né, na cidade, que é Mestre Sabará. E a gente vai ver as composições dos outros grupos, a mestiçagem também, né, e a presença do negro nessa mestiçagem. Se a gente for, por exemplo, pegar os grupos de capoeira, a história dos grupos de capoeira, as linhagens aí do mestre Antônio Rodrigues,
E aí os mestres, os contramestres de capoeira dos grupos de capoeira vão ser, aqui eu estou falando para um grupo de capoeira, e os grupos de capoeira guardam a memória também dessa negritude, né? Os blocos afro, eu falei de música, por exemplo, da Mangabinha, mas a gente tem o bloco afro, a presença, a passagem de Mário Guzmão pela cidade, reunindo e organizando um movimento negro, né? Tanto dentro das artes quanto político também, que acaba futucando, né? Mexendo nessa outra memória oficial, nesses outros discursos e compondo outros, fortalecendo a composição de outros discursos, de outras memórias que consideram esse elemento identitário, étnico-racial como de suma importância. A gente sabe que nos grupos de capoeira também isso é muito forte. Essa questão étnico-racial, né, do debate étnico-racial. Eu sei que muitos doutores me respeitam, porque estiveram na Casa Branca do Egito, muito capoeira, muitos partiram a deixar o seu nome gravado na história da capoeira. Estou comigo. Depois nós conversamos. Na vida tudo acontece, só Deus tem pena de mim. Porque ontem eu sofri tanto e hoje tá sofrendo assim. Se tu tem problema em casa, não vem resolver aí. Se tu tem problema em casa, não vem resolver aí. Não é isso que o povo gosta, e também o que eu queria. Prendeiro, mestre limão, na porta da academia. Maltrataram o negro, velho, o gema no terceiro pau. Série competência, erro de um policial. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Do jeito que a terra anda, o mundo está em paz. Meu filho hoje tem 10 anos, contigo quer me ver lutar. Pois nunca me viu vencedor, nem tão pouco derrotado. Quem mestre que eu não conheço, gostaria de conhecer. No jogo da capoeira, eu quero jogar com você. Capoeira mudou muito e hoje tem seu valor. É o tempo que te faz mestre, não diploma que comprou. E mostra o que tu aprendeu. Eu sou capoeira, sim senhor. Eu tenho uma família de ouro. A capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. Eu sou capoeira, sim senhor. Eu tenho uma família de ouro. A capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. Quando eu ouço o som do birimbau, o meu corpo todo se arrepia, bate no fundo da minha alma, aumentando a minha energia. Eu sou capoeira, sim senhor. Eu tenho uma família de ouro. A capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. Pandeiro, reco-reque e agogô, mexe com o meu corpo inteiro. Seja na Angola regional, eu me transformo em um mandingueiro. Eu sou capoeira, sim senhor. Eu tenho uma família de ouro. A capoeira é a minha vida e a roda é o meu tesouro. O atabaque repicando, swingando, e o canto forte de um bom cantador. Eu faço capoeira todo dia e treino
viola. E todo dia, nego fugia pra fazer jogo de Angola. Guerreira, corpo do negro é de mola, na capoeira.